Shalom, shalom, shalom. Vamos começar de novo a nossa aula de linguagem e oratória. E vamos tratar hoje sobre o medo de falar em público. Às vezes a pessoa é chamada para dar um discurso, fazer uma apresentação ou uma pregação, e tem aqueles que se pelam de medo. As pernas tremem, dá aquela frieza na barriga, trava tudo, acaba esquecendo o que ia dizer. E aí dá o chamado de populosfobia. É o medo do povo, o medo do público, o medo da população, ou publicofobia. Trava tudo, a pessoa não consegue falar, e tem muitos que dizem, não, mas eu não nasci para isso, eu não tenho dom para isso é para quem tem dom, quem tem talento. Na verdade, isso não existe. O que acontece é que você tem o chamado medo de falar em público. Mas, espera um pouquinho, que você vai entender que você não está só nessa pegada aí. Muita gente passa por isso e muitos têm esse medo de falar em público, o medo de errar em uma apresentação, o medo de passar uma informação que não seja contundente, o medo do público não gostar daquilo que você falou. Isso é automaticamente normal, mas existem técnicas para que você possa vencer esse medo de falar em público e fazer uma boa apresentação. Aquela apresentação porreta que vai alegrar e contagiar todo o ambiente. Então, como vencer o medo de falar em público? Como quebrar essa barreira e fazer sua apresentação com segurança e com autenticidade? A primeira coisa, tem aqui algumas regras que a gente vai falar aqui nessa aula de hoje, mas a primeira é aquela que a gente sempre vem batendo nessa tecla. Estude. Você não tem como falar de algo que você não estudou. A maioria das pessoas, dos pregadores, de evangelistas, acha que é só chegar lá. Não, eu chego lá e o Espírito Santo vai me usar e vai colocar as palavras na minha boca. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo te faz lembrar daquilo que você aprendeu. Então é necessário que você estude bem sobre o tema que você vai estar falando. Porque se você não estudou, é claro que você vai ficar inseguro. Se você estiver inseguro, é porque você não se preparou. Não é falta de capacidade, não é falta de talento, não é falta de dom, não é porque você não foi chamado para aquilo. Se você está com medo, é porque você não fez a preparação correta. E a primeira coisa é estude. Faça seu dever de casa, pesquise e se prepare. Quanto mais completos os seus preparativos, mais você estará convencido daquilo que você vai falar. A segunda coisa, conheça bem o material novo. Eu vou dar uma palestra ali na igreja, eu fui chamado para palestrar sobre a saúde da meia-idade. Então, meu querido, minha querida, você precisa estudar. Se prepare, busque dados, busque dicas lá no Estatuto do Idoso, se informe bem, faça uma espécie de apostilazinha de 3 páginas, um estudozinho ali de 3 páginas, preparado ali por você antes, papel na mão, estude aquele material que você preparou, veja e reveja para você ter o domínio sobre ele. Então, primeiro, estude e conheça o material novo. Os pregadores geralmente têm medo de colocar coisas novas em suas pregações, ou seja, fazer uma coisa de um jeito diferente, medo de tentar alguma coisa nova, o medo de aquilo que tentou dar errado. Mas é necessário a gente sempre estar buscando coisas novas e fazendo coisas novas. Aí pesquise o seu material, prepare o materialzinho lá, estude bem e mergulhe naquilo que é novidade. E aí, com certeza, você já está no caminho certo de uma boa preparação. E a terceira coisa, caso o lugar onde você vai se apresentar tenha um data show, prepara tudo em uma palestra lá para data show, prepara um slide show. Nós vamos ter uma disciplina aqui no curso que é a tecnologia, né? A igreja e a tecnologia, que eu vou estar ensinando você como preparar uma palestra ali no PowerPoint, como você entrar, como fazer esse PowerPoint dentro do celular mesmo,
como você organizar ali, colocar as figuras, como você preparar ali um pequeno vídeo. Então, preparar esse material aí, é importante você fazer esse trabalho visual. Prepare para o data show, se caso tenha data show lá. Caso não tenha, mas você pode fazer alguma coisa, alguma novidade. Tem pessoas que até numa cartolina mesmo, coloca lá um desenho na cartolina que representa alguma coisa, coloca uma figura que fique visível para que as pessoas possam observar ali e chamar a atenção de quem estiver ali falando. Mas sempre faça isso. Crie report. O que é um report dentro de uma oratória? Criar report é criar harmonia entre você e a plateia. Ao chegar para dar um discurso, para pregar, dar um sermão, procure antes saber alguma coisa ali daquela plateia. Não é alguma coisa da vida das pessoas. Mas, por exemplo, saber que ali tem professores, saber que ali tem médicos porventura, que ali tem comerciantes, se ali tem alguém da agricultura, para que você possa se envolver mais com ele ali, trazendo ali algum assunto, algum comentário, elogiando ali porventura o trabalho, o desenvolvimento daquela cidade, daquele grupo, observando algumas coisas que estão ali dentro da ambiência, a forma como o evento é organizado, e criar um relacionamento interpessoal entre você e o grupo ao qual você está se dirigindo. Isso é muito importante, é isso que chamamos de report. Às vezes as pessoas não fazem isso, já chegam lá e falam um monte de coisa. Não, o que Deus mandou eu falo, está lá para bater nas pessoas. E na verdade não precisa disso. Quem consolida, quem doutrina é a palavra de Deus, o próprio direcionamento do discurso vai trazendo ali aquelas pessoas o que elas precisam para cada uma delas, segundo a necessidade de cada uma delas. Não há necessidade de a pessoa chegar lá, não, vou falar hoje, eu vou debuiar certinho, eu vou bater. Não é necessário. Quem tem que doutrinar a igreja é o pastor da igreja. Você é um convidado, um palestrante que foi chamado ali para dar um ensinamento. Embora que os seus ensinamentos tragam direcionamento para elas, mas não é o seu papel bater ou espancar as pessoas. Muito cuidado. É necessário que você crie o report, crie relacionamento ali, clima de relacionamento entre você e as pessoas que estão ali te ouvindo, para que crie um certo carisma ali por você. Contagie as pessoas. Como faz isso? Elogie a plateia sobre algo que você acha digno neles, seja no seu tempo, educação, cortesia, a receptividade, o jeito das pessoas tratarem as pessoas quando chegam ali. Muitas das vezes você chega em uma igreja e já tem alguém que te conduz ao púlpito, que leva um copo de água. Essas são coisas louváveis, são detalhes que você precisa estar ali trazendo certo elogio para aí criar essa ambiência gostosa ali dentro do próprio sermão. Isso antes de entrar no seu tema, porque isso vai criar ali um clima de relacionamento ali, um report poderoso ali entre você e as pessoas que estarão ali presentes. Em último lugar, se comporte como um especialista. Não se comporte como um novato. Você é um especialista convidado, convocado para falar de um assunto do qual é você o defensor daquele assunto. Então, haja como tal. Entenda que você é a pessoa certa, no momento certo, para a coisa certa. Foi uma confiança que te deram. Então, chegue lá como um profissional, como um especialista que vai falar sobre um assunto que você domina, que você estudou. Cria esse report agradável ali entre você e a sua plateia, e cria esse clima, faça elogio às pessoas, ao grupo, à denominação, à comunidade na qual você está falando, à administração do local onde você está. Isso não é puxar o saco, isso é criar clima agradável entre você e as pessoas. Isso é muito importante ali para você vencer esse medo, criar um relacionamento e partir para cima na sua boa apresentação. E quais são as principais etapas agora? Vamos lá para a etapa de uma boa apresentação. Nós temos aqui 9 etapas para uma boa apresentação. Qual é a primeira? No nosso material aqui que você está aí, sua apostila, você está com tudo certinho aí. Primeira coisa é o tema. A ministração precisa de um tema. O tema é quem lhe convida que dá o tema. Vamos falar sobre tal assunto. Esse é o tema que você vai receber. Segundo é a divisão.
você vai dividir em quantas partes você quiser. Mas vale lembrar que 3 partes, a divisão temática em 3 partes, ou seja, tópico 1, tópico 2 e tópico 3, você vai estudar isso de forma mais complexa na disciplina de homilética. Porém, vale lembrar que 3 tópicos já são suficientes. Tópico 1, onde você traz ali uma parte introdutória do tema, né? Falando sobre o tema, estatística, aquela coisa toda. Tópico 2, onde você traz uma problemática, e tópico 3, onde você faz ali uma conclusão sobre o seu tema. Mas esse é assunto mais lá para frente. Em terceiro lugar é a argumentação. Seja firme, contundente, tenha certeza do que está falando e leve algo novo, porque se você traz algo que a pessoa já está cansada de ouvir, também não vai gerar lá muito interesse. Os dados estatísticos é de suma importância para a sua apresentação. Esses dados estatísticos sobre todas as temáticas, você pode pesquisar na internet, existem muitos dados ali sobre todos os assuntos. Você pode buscar lá, tem gráficos até corretos que pode colocar até no Datashow. Mas os dados estatísticos são de suma importância para o desenvolvimento ali da sua palestra sobre a temática que você está falando. Em quinto lugar, nós temos os testemunhos. Procure falar testemunhos que sejam verdadeiros. Se você estiver falando sobre uma história, contando algo que não for verdadeiro, você especifique na sua palestra que aquilo ali é um conto, uma historinha que não é verdadeira, mas que traz uma lição importante para aquele momento. Se for um testemunho, ele precisa ser verdadeiro para que você não seja achado um mentiroso. Em sexto lugar, a comparação. Eu preciso comparar o tema que eu estou falando, trazer sempre histórias, trazer estatísticas e fazer comparações com coisas que as pessoas realmente conhecem e estejam ali habituado a conviver. E isso aí facilita o aprendizado também das pessoas e envolve também elas nos seus próprios raciocínios. Sobre depoimento, que é o sétimo ponto de sua palestra, use um depoimento de alguém importante que falou sobre aquilo que você está falando. Algum estudioso, algum filósofo, algum doutor renomado, alguém que tenha autenticidade e autoridade para falar sobre aquele assunto. E aí sim, vai criando um grau de importância na sua palestra, porque você mostra realmente a questão da informação e da veracidade das informações. Geralmente, quando você pega uma informação, um depoimento que é de um cientista renomado, de um doutor, é porque ele estudou muito para trazer aquela informação. Então, aquela informação ela tem uma grande porcentagem, um grande percentual de ser uma coisa verdadeira e de ser uma coisa indubitável, né? Ou seja, uma coisa contundente, porque foi trazida por alguém que estudou. Uma coisa é eu trazer um conceito que eu acho, outra coisa é eu trazer sobre ali a psicologia, um conceito freudiano. Uma coisa eu falei algo que eu penso, outra coisa é eu trazer ali um depoimento, uma frase ali de Albert Einstein, que foi um cientista famoso que estudou e se preparou para falar aquilo que eles falaram e deixou suas frases famosas. Então, se for fazer depoimentos, tragam depoimentos ali de pessoas que entenderam do assunto, que estudaram e deixaram ali um grau de informação para sociedades posteriores. Então, é importante isso aí. Em oitavo lugar, a demonstração. Uma demonstração é importante dentro de uma palestra porque você estará falando e fazendo. Se puder fazer ou ilustrar ali alguma coisa que traga uma relação, as pessoas vão entender de forma mais fácil aquilo que você está falando. Então, não esqueça de uma demonstração, ou seja, demonstrar a veracidade daquilo que você está falando. Isso se torna mais pragmático para as pessoas, ou seja, elas vão entender de forma mais prática. E em nono lugar, a questão da vivência. O profeta J. Rubens diz que o argumento convence, mas o testemunho arrasta. Ou seja, é importante que as pessoas que vejam você falando sobre tal assunto, elas saibam que você faz aquilo ali. Então isso se torna algo mais poderoso ali, convincente para as pessoas. Por exemplo, como é que eu vou trazer para dar uma palestra sobre ganhar alma uma pessoa que nunca ganhou uma alma? Se ela nunca teve a experiência, como é que ela vai ter o exemplo? Se ela não tem o exemplo, como é que ela vai fazer uma demonstração? Se não faz a demonstração, que base ela vai ter sólida para que possa convencer? Então, é importante eu falar de coisas que que façam parte também ali da minha vida, que eu viva aquilo ali. Isso é importante para o desenvolvimento ali
da minha palestra. Que seja algo que esteja relacionado também com aquilo que eu vivo, com aquilo que eu faço. Isso aí se torna muito forte, muito poderoso. E não esquecendo, acima de tudo, não confie 100% em você. Confie acima de tudo no Senhor Deus Todo-Poderoso. Faça uma oração antes de ministrar, se prepare espiritualmente para a sua ministração. Ore antes de ministrar, ore em gratidão depois que você ministrar e coloque Deus aí acima de tudo na sua vida como um palestrante. E pode ter certeza que suas palestras vão bombar por onde você passar. Bem, ficamos por aqui hoje. Depois nós vamos falar sobre o que fazer quando vier os brancos ou os traumas na mente. Fica na paz e Deus te abençoe. Fica para a próxima aula.